Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma continuidade aqui no nosso assunto sobre radicais. E o tema de hoje é a respeito de um processo para a gente fazer o que chamamos de simplificação de radicais. É uma das duas coisas mais importantes dentro do estudo dos radicais. Importantes porque são muito práticas, tá bom? Então nós vamos ver hoje simplificação de radicais. O que vem a ser isso? Fazer a simplificação de um radical. O que é fazer a simplificação de um radical? É tornar esse radicando irredutível, quer dizer, o menor valor possível lá dentro. A chegar, fazer o radicando chegar a um número de menor valor. E como que eu faço isso? Através de propriedades de potências e propriedades de radicais. Na verdade, quase que 100% dos casos, a gente vai fazer uso de duas das propriedades que a gente já viu em aulas anteriores. Nós vamos usar a propriedade que diz que quando a gente tem a raiz enésima de um produto de uma multiplicação, nós podemos desmembrar a raiz enésima de um produto em um produto de raízes enésimas dos fatores, ou seja, a raiz de A, a raiz enésima de A, vezes a raiz enésima de B. Então, nós vamos utilizar esta propriedade aqui para fazer a simplificação e aquela outra propriedadezinha que diz para nós que quando acontecer da gente ter raiz enésima de uma potência cujo expoente coincida com o valor do índice, eu consigo eliminar o radical e o expoente. Então isso dá o próprio radicando. Então, basicamente, para a gente fazer simplificação de radicais, nós vamos utilizar essas duas propriedades. É claro que em alguns contextos a gente pode usar outras, mas a maioria das vezes nós vamos usar essas propriedades aqui, certo? Então, vamos para um exemplo, que fica bem mais simples de entender. Digamos que eu esteja fazendo um determinado exercício e apareça lá raiz de 32, raiz quadrada nesse caso. Bom, este radical, eu olhando para ele, primeira coisa que eu percebo é que eu não consigo extrair de modo exato a raiz quadrada de 32. 32 não é um número quadrado perfeito. Então isso não vai dar um resultado. Não é tipo, por exemplo, raiz quadrada de 25. Que eu sei que dá 5, ou raiz quadrada de 36, que eu sei que vai dar 6, não é? Mas é um número que não tem raiz quadrada exata. Então, isso aqui é um radical que eu não posso calcular diretamente o valor da raiz quadrada. Mas eu posso fazer a simplificação desse radical. Ou seja, eu posso trabalhar com esse radicando para que ele se reduza ao menor valor possível. Como, professor? Bom, eu vou pegar o 32 e vou decompor esse 32 nos seus fatores primos. Popular, fatorar o 32. Então eu vou lá. 32. Como é que a gente fatora o 32? Ó.
começamos a dividir pela lista dos números primos, né? Pelos fatores primos. Então, o primeiro que cabe aqui é o 2. 32 dividido por 2, 16. Que continua sendo possível dividir por 2. Que dá 8. Que continua sendo possível dividir por 2. Então, aqui vai dar o 4. Que continua sendo possível dividir por 2. 2. Que mais uma vez pode ser dividido por 2. E aí resulta em 1. Portanto, raiz, o 32, aliás, ele pode ser expresso como o produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 elevado à quinta. Certo? Então, lá no radical, onde estava escrito raiz de 32, eu posso escrever raiz de 2 elevado a 5. Porque 32 é o mesmo que 2 elevado a 5. Certo? Bom, mas veja que como o índice, aliás, como o expoente da potência está bem acima do valor do índice, eu posso, pensando nessa propriedade aqui, ó, das potências, eu posso tentar reescrever o 2 elevado à quinta, fazendo aparecer, né, 2 elevado ao quadrado, porque você lembre que a raiz, quando não tem nada aqui, é porque o índice está valendo 2. Então, a bem desta propriedade aqui, olha, seria interessante se aqui dentro do radicando aparecesse 2 elevado ao quadrado, para ficar índice igual a expoente e eu poder retirar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o 2 elevado a 5, tentando colocar o maior grupo de 2 elevado ao quadrado possível. Então, se eu observar aqui na fatoração, eu vejo, ó, esses dois, esse produto aqui, eu posso escrever 2 elevado ao quadrado. Esse outro produto aqui, eu posso escrever 2 elevado ao quadrado. Então, aqui no lugar de 2 elevado a 5, eu posso escrever, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado, que é esse, vezes esse 2 que sobrou. Olha aí. Certo? Agora, como aqui dentro da raiz apareceu um produto, eu me lembro da primeira propriedade aqui, ó. Raiz enésima de um produto, eu posso decompor no produto das raízes dos fatores. Então, isso aqui pode ainda ser escrito da seguinte maneira, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de novo de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Pronto, olha aí. Agora, esta situação e esta situação, através dessa propriedadezinha, nessa segunda propriedade aqui, olha, raiz enésima de uma potência cujo expoente é igual ao índice, eu posso extrair o radicando. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 2, próprio radicando.
vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, dá o próprio radicando, 2 vezes raiz de 2, porque eu não posso extrair, então eu deixo repetido, raiz de 2. Portanto, no final, nós ficamos com 2 vezes 2, 4. E ainda vezes raiz de 2. Pronto. Ou seja, o que era raiz de 32 passou a ser 4 raiz de 2. Este radical e este são radicais equivalentes. Porém, o radicando aqui era 32 e passou a ser 2. Então, eu consegui reduzir o radical ao menor valor possível. Então, ao reescrever raiz de 32 como 4 raiz de 2, eu fiz a simplificação deste radical. Então, este radical simplificado passou a ser 4 raiz de 2. Deu para entender? Isso é que é simplificar um radical. Neste exemplo, coincide com extrair a raiz quadrada de 32 na mão, né, sem o uso de calculadora. Mesmo assim, eu fico dependendo ainda de um radical. Mas, de qualquer maneira, o que foi feito aqui foi a simplificação de um radical que era grande para um radical que era menor. Ok? Vamos dar mais um exemplinho. Digamos que a gente tivesse para fazer a simplificação de raiz cúbica aí de 72. Aí. Bom, para simplificar esse radical, então, eu tenho que usar bem o raciocínio. Eu preciso primeiro fatorar o 72. Para reescrever o 72 com potências de base bem pequenas. E, na hora de reescrever, procurar agrupar a maior quantidade possível de potências com expoente 3, para eu poder usar essa propriedade aqui com facilidade. Então, vamos lá. Primeira etapa, fatorar o 72. Então, vamos lá. 72. Fatorando. Cabe 2. Isso dá 36. Torna a caber 2. Isso dá 18. Torna a caber 2. Isso vai dar 9. Que cabe 3. Que vai dar 3. Que ainda cabe 3. E sobra 1. Portanto, eu posso reescrever raiz cúbica de 72 como sendo raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como eu sei que esse número aqui, tá vendo? Ele vai dar expoentes, transformado em potência, vai aparecer expoentes maiores ou iguais a 3 aqui, eu vou escrever aqui dentro este produto agrupando na maior quantidade possível de potências de expoente 3. Então, de cara eu vejo aqui,
Se eu juntar 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é 2 elevado ao cubo. Já 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado. Então, na hora que eu reescrever o 72, eu posso reescrevê-lo assim: 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Pronto, porque se eu multiplicar esses dois, eu volto lá no 72. Quando chegou nesse ponto, caio na primeira propriedade. Olha lá, raiz cúbica de um produto eu posso separar em raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Este primeiro radical se enquadra na segunda propriedade, porque existe raiz cúbica de uma potência cujo expoente coincide com o índice. Então, isso dá o próprio radicando, é 2. Este caso, no entanto, não se enquadra aqui nessa propriedade. Por quê? É uma raiz cúbica de uma potência, mas o expoente dessa potência não coincide com o índice. Então, eu não posso retirar o radicando. Portanto, a única coisa que me resta é transformar 3 ao quadrado em 9. Então, isso ficou 2 raiz cúbica de 9. Pronto. Então, o radical raiz cúbica de 72 foi transformado em 2 raiz cúbica de 9. Ao transformar este radical naquele, o que a gente fez foi simplificar este radical. Peguei este radical que era grande, um radicando muito grande, e transformei numa expressão, num radical com radicando bem menor, no caso menor possível, já que eu não consigo extrair o 3 ao quadrado. Tá aí. Isso, gente, é de grande importância, porque isso ajuda na adição, na subtração, e você vai ver na próxima aula que ajuda na divisão de radicais, ou, em outras palavras, quando aparecer um radical na presença de um denominador, que é o assunto da nossa próxima aula. Até lá, então. Tchau para vocês.